Gênesis capítulo 3. Nós vamos olhar para esse texto que está na tela aí. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler os versos de 1 a 10, mas na verdade a gente vai refletir nesse texto como um todo, né? O capítulo inteiro de Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, de 1 a 10, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Vez por outra, é preciso a gente voltar a esse texto aqui. Porque esse texto aqui, ele fala das nossas origens, nossas raízes, né? Vez por outra é bom a gente voltar, porque nós precisamos resgatar de onde nós surgimos e quais são as nossas reais origens, de onde nós partimos, de onde nós viemos, para entender por que nós somos quem somos hoje. E aonde nós devemos manter o nosso olhar, os nossos esforços, para que a gente possa viver de acordo com o que Deus deseja de nós. A maioria das pessoas lida com a sua vida dando um espaço para Deus. Não é assim? A maioria de nós é assim. A gente está dando um espaço para Deus dentro do que a gente entende que é o nosso mundo, né? Isso é notório, perceptível, né? Quando você fala com alguém, por exemplo, ela está precisando fazer alguma coisa na igreja, não sei o que e tal, precisando de você lá, né? A pessoa fala assim: vou ver se eu consigo, né? Um tempo para isso, né? Ou se tem qualquer outra coisa que a pessoa tem que fazer, ela fala assim: olha, pastor, sinto muito, mas eu não tenho como fazer essas coisas, né? Só sai fora. E a impressão que dá é que a pessoa está fazendo um favor, mas um favor muito grande para Deus, né? Ou quando assim, a pessoa pensa: nossa, preciso ir na igreja, domingo, eu preciso participar de um culto online, uma atividade online, qualquer que seja. Dá a impressão que assim, a pessoa está falando: eu preciso, né? Porque Deus precisa desse espaço na vida que eu chamo de minha. Só que, quando a gente volta para as nossas origens, a gente percebe que, na verdade, é o contrário disso. Nós precisamos entender o espaço que Deus nos dá no mundo que é dele. Você entende isso? É completamente diferente, né? Que dá a impressão que nós estamos fazendo um favor para Deus, servindo a Deus. Mas, na verdade, Deus está fazendo um favor para nós, nos deixando servi-lo. E nos deixando vivos, inclusive, né? E é bom a gente voltar lá no Gênesis, para que a gente possa entender essas coisas. Nós vivemos num mundo de Deus. Nós fomos criados por Deus. E Deus está nos deixando servi-lo. E isso é um privilégio que não tem como mensurar. E nós muitas vezes não nos damos conta disso. Porque na nossa concepção nós temos a nossa vida. A vida que é nossa. E dentro dessa vida eu dou um espaço para Deus. Eu acabo
indo fazer algumas coisas para Deus, né? Isso é muito perceptível, como que cristãos envolvidos com a igreja ainda têm essa ideia de que na vida deles há um espaço para Deus. Se puder, eu dou, se não puder também, sinto muito, esse mês não vai dar, enfim, né? Eu não vou também ficar me esforçando tanto assim. Quando, na verdade, nós estamos no mundo de Deus. E nós devemos viver o tempo todo para Deus. O propósito da vida de qualquer pessoa, precisa ser entendido dentro do contexto maior do propósito de Deus. Desse propósito que Deus tem de resgatar o homem que se perdeu em Adão. De modo que o que eu quero que você aprenda nesta noite é simplesmente essa pequena frase, né? Entenda isso. O propósito de toda pessoa é viver e cumprir o propósito de Deus. Amém? Você consegue ler junto comigo essa frase aqui? Vamos lá? O propósito de toda pessoa é viver e cumprir o propósito de Deus. Guarda isso, escreve, cola na geladeira da sua casa, né? Mas reveja isso durante a semana. Porque o propósito de toda pessoa é viver e cumprir o propósito de Deus. É isso que eu quero que você aprenda nessa noite aqui. Lá no jardim do Éden, o homem saiu do lugar onde Deus deixou ele. Deus sai para encontrar o homem, como era costume, comunhão de Deus com o homem, e cadê o homem? O homem não estava onde Deus o deixou. O homem acaba se escondendo de Deus. E diz que Deus vai à procura do homem. E de lá para cá tem sido assim. Eu e você, nós continuamos nos escondendo de Deus. E Deus está atrás da gente, dizendo, olha, onde que você está? Por onde que você anda? O que nos move muitas vezes no dia a dia podem ser propósitos muito particulares, né? Muito egoístas, muito localizados. E nós não entendemos esse propósito maior, que é o propósito de Deus. O propósito que Deus tem de nos salvar, de nos resgatar, de nos atrair para mais perto dEle. Porque, como eu disse no início, a impressão que dá é que nós estamos fazendo um favor para Deus, né? Então, a gente tem que ser religioso. Então, dentro dessa vida, dessa rotina, tudo que eu faço, eu estou dando uma parcela para Deus, né? Um pequeno espaço que eu preciso fazer, porque coitado de Deus, né? Também criou esse mundo todo e fica sozinho, né? Então, de vez em quando, eu vou lá e busco a Deus. Porque nós não entendemos Deus e o que Deus fez de fato. De modo que eu quero compartilhar com você nesta noite aqui 3 realidades que eu acho que são importantes, e nós precisamos resgatá-las, lembrar delas, que estão aqui em Gênesis capítulo 3. Primeira realidade que está aqui é o impacto do pecado na vida humana. Quero que você entenda isso essa noite. Olha lá, versículos 6 e 7, dizem assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aí diz assim, versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Lembra que Deus cria um mundo perfeito, e Deus cria também um jardim especial, e coloca então homem e mulher nesse jardim especial. E Deus diz ao homem e à mulher, vocês podem comer de tudo que tem no jardim, só que tem uma árvore só, chamada árvore de conhecimento do bem e do mal, eu não quero que vocês comam do fruto dessa árvore. Foi só isso que Deus disse. O resto estava à disposição. O homem podia desfrutar de tudo, a mulher podia desfrutar de tudo. Mas tinha uma árvore que eles não poderiam comer daquele fruto. De modo que se você ler o capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, são capítulos encantadores, né? Uma criação perfeita, os detalhes, tudo que Deus faz, a maneira como homem e mulher têm harmonia perfeita entre eles. Aí você lê o capítulo 3, versículo 1, começa assim, mais a serpente, mais sagaz, né? Esse mais a serpente, mais sagaz, mudou completamente o rumo da história e tirou a beleza do lugar, a beleza do que estava acontecendo ali, que o livro de Gênesis vem descrevendo.
O pecado, então, que é aquele ato de desobedecer ao que Deus havia determinado, faz a transição entre o estado de inocência do ser humano e a condição de consciência de pecado na vida humana. Entre a alegria do jardim da inocência e a vergonha da percepção da nudez, está um ato de desobediência, que nada mais é do que a consumação de um desejo de independência do homem com relação a Deus. E é com isso que eu sofro, que você sofre. Esse desejo que nós temos de independência de Deus. Por isso que a gente fala que não se deve discutir religião. Que a gente não quer conversar, na verdade, sobre Deus. Que nós não queremos entender quem nós somos dentro do mundo de Deus. Dentro do propósito de Deus. O propósito da vida religiosa vai muito mais além do que fazer uma troca de religião, que é o que muitas vezes nos parece. Dá a impressão assim, que em algum momento da vida você vai ter que trocar de religião. Ou talvez você está aqui dizendo assim, eu troquei de religião. Agora eu achei a religião correta, né? Estou servindo do jeito certo. Mas o propósito da vida religiosa vai muito mais além do que essa troca de igreja, de lugar que eu frequento, de pastor que eu sigo, né? De orientação que eu recebo. O propósito da vida é restaurar uma relação com Deus que foi quebrada. Essa é a questão. Não é só trocar de religião. Mas nós estamos falando de restauração, é uma rendição. É um reconhecimento de que é preciso voltar ao estado de dependência de Deus. Porque o ser humano saiu do estado de dependência, saiu do estado de inocência. E o ser humano se tornou independente. Ele não quer que Deus venha a colocar o dedo na vida dele. E quando a gente fala que a pessoa está se voltando para Deus, é um retorno a esse estado de dependência de Deus. É um reconhecimento, uma rendição. É dizer, Deus, realmente o Senhor tem razão. Fui eu que saí do lugar onde o Senhor me deixou. Eu preciso voltar para o Senhor. Eu preciso encontrar Deus de novo. Nós estamos falando de relacionamento com Deus. Não é só de igreja que eu vou, lugar que eu frequento, orientação que eu recebo, livros que eu leio, textos que eu sigo. É mais que isso. É uma restauração de uma relação que foi quebrada. Uma relação que Paulo diz que é de inimizade com Deus. E nós precisamos voltar a essa amizade com Deus. Voltar ao relacionamento com Ele. Esse é o impacto do pecado na vida humana. Olha lá, o versículo 8 diz assim: quando eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Desde o momento que Adão pecou, todo homem passou a se esconder da presença de Deus. O pecado impactou diretamente o relacionamento entre homem e Deus. E é muito importante que nós resgatemos isso. Nós precisamos ser movidos por essa consciência. Há no ser humano um anseio de dependência de Deus. Todos nós somos contaminados por esse vírus. Nós queremos independência de Deus. E Deus quer relacionamento conosco. Voltar às nossas origens significa ir lá aos esconderijos da sua própria alma e trazer você mesmo de volta à presença de Deus no jardim. Traga você de volta. Essa deve ser a sua busca semanalmente. Não é só frequentar uma igreja, não é só mudar de religião, não é isto. Mas essa busca constante, vai lá no fundo da sua alma, todo dia, e tenta trazer você mesmo de volta a uma relação com Deus. De modo que você vai abrir a sua Bíblia para ler a sua Bíblia, mas não pode ser só um exercício mecânico. Mas é uma tentativa de novamente se relacionar com Deus que deixou isso escrito.
Se você vai acessar um momento online lá que nós temos durante a semana, não é só participar de uma reunião, não é só ver rostos, ver pessoas, não é só compartilhar pedidos de oração, não é só ouvir uma reflexão, mas são momentos que eu estou tentando ir lá dentro da minha alma e me trazer de volta para a presença de Deus. Quando a gente vem aqui no culto, a gente assiste um culto de casa, um culto online, tem que ser isso. Não pode só ser um momento onde eu vou, ai que gostoso, né? Eu vou na igreja, eu consigo cantar algumas músicas, eu consigo usufruir da presença de Deus, eu consigo então ver pessoas, eu consigo então ouvir uma boa palavra. Mais que isso, precisa ser um exercício onde nós estamos indo lá no fundo da nossa alma e nos trazendo de volta para uma relação com Deus, relação esta quebrada, impactada pelo pecado de Adão e Eva. O pecado que você sabe que está em mim, está em você, né? O mal que habita em mim, que habita em você, é aquele mesmo mal que começou a habitar lá atrás em Adão e Eva. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite. Esse impacto do pecado na vida humana. Entenda isso. Continua impactando. Até hoje, você continua com esse mesmo impacto. Uma segunda realidade que é importante a gente resgatar, olhando para Gênesis 3, é a implicação do pecado na vida humana. Versículos 9 e versículo 10, diz assim: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O texto hebraico diz, literalmente, que eles ouviram Deus. Essa coisa de ouvir a voz de Deus não está lá. Na verdade, é assim, eles ouviram Deus, eles ouviram o som de Deus, que podia ser os passos de Deus, talvez, ou podia ser o barulho que Deus fez entre as árvores. Mas eles ouviram Deus, e quando Adão ouve Deus, ele se esconde de Deus. E ele justifica que ele se escondeu de Deus porque ele teve medo de Deus. E daí nós podemos começar a elencar a implicação ou os efeitos do pecado na vida humana, na raça humana. E eu tenho aqui uma lista tirada do texto aí. Primeiro, o pecado implica em sentir medo da censura de Deus. Essa é uma questão seríssima, né? A gente tem medo da censura de Deus. A gente vive constantemente sentindo medo de Deus. Deus quer se relacionar com a gente. Mas muitas vezes o que dá o tom da nossa vida é o pavor de Deus, é o medo de Deus. De modo que isso atrapalha demais a minha vida no dia a dia, porque eu não consigo olhar para Deus como um pai, como um Deus gracioso, como um Deus que quer me alcançar, mas eu olho para Ele com alguém que eu tenho medo dele. Ele é o controle da minha vida. E é muito sutil isso, né? Você viver debaixo do temor de Deus, você viver debaixo do tremor de Deus, né? Você ter pavor de Deus, ao invés de simplesmente respeitar a Deus como seu pai. Pecado implica em tentar resolver sozinhos os problemas. Olha o que eles fazem, eles se veem nus. E diz que eles pegam folhas de figueiras e tentam cobrir a nudez. É a tentativa de resolver sozinho os problemas. O homem continua desse jeito. O homem se vê em problemas, ele começa a tentar resolver os problemas. A última coisa que ele faz é buscar Deus. Quando ele vê que não tem mais o que fazer, aí ele vai buscar Deus. Porque ele fica tentando resolver sozinho os seus problemas. Pecado implica em se esconder de Deus, é o isolamento. Verso 8 fala sobre isso. Quando homem e mulher, eles se isolam. Está se escondendo de Deus. Partilhar de uma comunhão com Deus não é o nosso estado natural. Temos que nos esforçar para isso. Porque às vezes você fica em casa dizendo assim, puxa vida, às vezes eu leio alguns livros, eu vejo alguns pastores falando, missionários compartilhando, e eu queria ser aquela pessoa assim que levanta de manhã, estou aquela vontade de estar com Deus. Eu ouço algumas músicas, né, que falam sobre isso. Você diz, puxa, mas eu não tenho essa vontade. Vou dizer uma coisa para você, não conta para ninguém. Ninguém tem. Ninguém tem. O apóstolo Paulo não tinha. Aliás, Paulo confessa isso em Romanos, né?
Paulo dizia, olha, o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu estou fazendo. O bem que eu queria fazer, eu não faço. Quando eu vejo, eu não faço. Porque o pecado nos fez nos esconder de Deus, nos isolar. Nós não estamos indo na direção de Deus, nós estamos sempre contrários a Deus. Essa é a implicação do pecado, é efeito do pecado na nossa vida. Pecado implica em desarmonia entre as pessoas. Versículos 11 a 13 dizem assim, Deus perguntou, quem disse para você que você estava nu? Deus falou para você, porque a resposta de Adão foi assim, não, é que eu vi que eu estava nu, eu tive medo e me escondi. E Deus disse assim, mas quem te fez saber que você estava nu? E antes que ele respondesse, Deus diz assim, você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi você comer? E a resposta do homem foi qual? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ó. E aí começa então a desarmonia entre as pessoas. Né? Porque a justificativa de Adão foi essa. Eu não participei desse negócio, eu estava dormindo. O Senhor me pôs dormir. Né? Eu estava muito bem com os meus gatos, cachorros, com os leões. Eu estava vivendo muito bem no meu zoo particular. O Senhor me fez dormir. E quando eu acordei, tinha uma mulher na minha frente. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi o Senhor que me deu. Né? E aí então começa a desarmonia entre as pessoas. Aí diz que Deus então, ele pergunta à mulher, o que foi que você fez? E a mulher responde, a serpente me enganou e eu comi. Você percebe? Um vai jogando para o outro, né? Não fui eu não, foi a serpente. O senhor também fez serpente, né? Ou seja, não, no final das contas a culpa é tua, Deus, né? O Senhor que inventou isso aqui tudo, então a culpa é tua, se vira, porque o Senhor inventou uma serpente e ela me enganou. Mas a desarmonia ela ocorre porque ninguém quer assumir responsabilidade, é a transferência de culpa, todo mundo transferindo a culpa, ninguém quer assumir a culpa. Não é assim? Difícil, né? Você vê alguém e fala assim, não, eu errei, eu pequei, eu assumo o que eu fiz. A maioria das pessoas fogem. Não querem assumir suas próprias culpas. O pecado implica nessa desarmonia entre as pessoas. O pecado implica em convivência do ser humano com o mal. Versículos 14 e 15 diz que então o Senhor Deus declarou à serpente, já que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e em todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Daí por diante, o ser humano convive com o mal presente no mundo. Porque dali sai uma semente, que é uma semente da serpente. E você vai vendo isso em Gênesis claramente. Começa lá no Caim e no Abel, né? Caim é semente da serpente. Né? O mal está nele, ele mata o irmão dele. Aí Deus vai lá, faz nascer o Sete é semente da mulher, da Eva, e por aí vai, você vai lendo a Bíblia, você vai vendo assim, sempre tem a semente do mal, até chegar no Novo Testamento, né? O descendente da mulher é o Senhor Jesus Cristo, e você vê que a semente do mal, da serpente, está presente em todo aquele contexto judaico ali, e romano, né, querendo crucificar a semente da mulher. O pecado implica nessa convivência do ser humano com o mal. Nós convivemos com isso. O mal está latente, o tempo todo, em nós, fora de nós. Isso é efeito do pecado. E o pecado implica em experimentar sofrimentos. Versículo 16 diz que a mulher, então ele declara, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. O seu desejo será, e aí eu vou fazer uma correção aqui, porque literalmente o texto hebraico diz, o seu desejo será contra o seu marido, e ele dominará. Porque o desejo da mulher é sempre contra do marido. E ele fica tentando dominar ela, né? E essa é a desarmonia que começa ali no jardim do Éden. O ser humano experimenta sofrimento por causa disso. Ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa.
Com sofrimento você alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. O pecado colocou o homem numa esteira de efeitos desastrosos. A própria terra, a natureza foi amaldiçoada por causa do pecado do ser humano. De modo que o pecado implica, então, experimentar sofrimentos nessa vida. O pecado transformou o jardim de deleite, um jardim de prazeres, numa terra cravada de problemas e dificuldades. É importante que nós entendamos isso. Voltar às nossas origens significa ir lá nos recantos da sua própria alma e perceber que a vida acaba sendo uma experiência de implicações, de efeitos do pecado. É isso que nós estamos vivendo. Você reclama da vida? Porque a vida é isso. A vida é resultado do pecado lá, efeito do pecado. Então, eu e você, nós vamos constantemente, diariamente, nós vamos conviver com esses efeitos, com as implicações do pecado. A gente teme as avaliações que Deus faz a nosso respeito. A gente tenta sozinho resolver os problemas. A gente se esconde de Deus por trás de nossas árvores aí. A gente tem conflito com outros. A gente convive com o mal constantemente. A gente experimenta sofrimentos na família, no trabalho. Por quê? Porque lá atrás houve um pecado e esse pecado está em nós. O mal habita em mim, habita em você. E nós temos até hoje esses efeitos do pecado. Eu sei que você já está com raiva do Adão, da Eva e tudo isso, né, que vai gerando em você uma repulsa enorme assim. Mas deixa eu te fazer lembrar de uma última verdade mais que talvez aqueça melhor o nosso coração, né? Outra realidade importante é a intenção de Deus para o ser humano. Olha que bonito. Versículo 21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Enquanto a serpente foi amaldiçoada, mesmo sofrendo as consequências do pecado, o homem foi abençoado por Deus. Entenda isso, isso é importante. Deus impôs castigo a todos. O homem foi castigado, a mulher foi castigada, a serpente sedutora foi castigada, mas Ele não deixou o homem e sua mulher nus. E aqui tem uma coisa que talvez você não entenda. E eu nem sei se eu vou conseguir explicar também. Mas assim, existe uma diferença entre a cultura oriental, onde surgiram esses textos bíblicos, e a nossa cultura ocidental. Na nossa cultura ocidental, nós pautamos a moral por aquilo que é certo, por aquilo que é errado. Na cultura oriental, eles vão pautar a moral por aquilo que traz vergonha e por aquilo que traz honra. São duas coisas diferentes, né? Porque para nós é uma coisa muito aqui, do raciocínio. Está certo ou está errado? E muitas vezes, o certo e o errado, para nós não é absoluto. Eu posso fazer o errado achando que está certo, né? Querendo que seja certo. Mas naquela cultura oriental lá, de onde surgem esses textos bíblicos, é a cultura que vai pautar o que é moral por aquilo que é vergonhoso, que traz vergonha, e aquilo que traz honra na vida de uma pessoa. E Deus fez vestimentas para que eles se cobrissem. Isso é um detalhe que está registrado nas Escrituras, que não é para passar despercebido. É proposital. Deus não fez isso inutilmente. Está chamando a atenção para o cuidado que Deus tem em cobrir o pecado, cobrir a vergonha do homem, simbolizado na sua nudez. Deus quis cobrir a vergonha do homem, porque ele tinha feito folha de figueira para si, né, para se cobrir. E Deus está dizendo, isso não é suficiente.
Eu preciso fazer alguma coisa para cobrir a sua vergonha. E para cobrir a vergonha do homem, Deus mata um animal. É o primeiro sacrifício que se tem na história. Porque ele fez vestimenta de pele de um animal. E precisou então derramar sangue de um animal para que este homem fosse coberto da sua vergonha. Claro que isso aqui é um protótipo da salvação, né? É o que Deus faria em Jesus. Preciso matar alguém precisa morrer, derramar o sangue da sua vida para cobrir a vergonha do homem, para cobrir o pecado do homem. Voltar às nossas origens significa perceber essas intenções de Deus, encobrir esse pecado do homem, tornando útil para Ele mesmo. É o desejo que Deus tem de nos abençoar. Amém? Deus amaldiçoa a serpente, mas Deus ainda assim, que tem imputado consequências do pecado no homem, Deus abençoa o homem. Vai lá, faz vestimenta de peles e cobre a vergonha do homem. Porque Deus queria dizer, olha, eu não vou descartá-lo. Porque Deus poderia matar o homem ali, né? Mata o homem, mata a mulher, acaba com tudo isso, começa tudo de novo. Deus diz, não. Eu quero ainda abençoar esse homem. Eu quero tornar esse homem útil. Eu quero usar ainda a vida desse homem. Você entende o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe o que Deus quer de fato da sua vida? Talvez, se você responder essa pergunta, isso te leve a responder outras perguntas que também são importantes. Como, por exemplo, você responder por que você deve se santificar? Ou por que você deve frequentar uma igreja? Ou por que você deve ser membro de uma igreja? Ou por que você deve trabalhar na igreja? Ou por que você deve investir tempo, bens, recursos para a igreja, uma igreja de Deus? Essas e muitas outras questões você consegue responder com mais assertividade se você entende o propósito de Deus para a sua vida. Porque aí você sabe que a sua vida experimenta o impacto do pecado, que você tem um desejo de independência, mas existe um mundo de Deus. E Deus está deixando você viver no mundo dele. E Deus quer cumprir o propósito dele usando a sua vida. Você sabe que a sua vida sofre com a implicação do pecado. Aquele jardim de delícias se tornou um deserto de sofrimentos. Mas Deus quer usar você. Ele quer abençoar você. Por causa desses efeitos todos do pecado, a intenção de Deus é te abençoar. A intenção de Deus é usar a sua vida. Então, não se trata de dar tempo, recursos ou espaço no meu mundo para Deus. Mas se trata de perceber que eu estou no mundo de Deus e eu preciso viver perto dele. Isso deve te ajudar a mudar o seu jeito de amar, de servir, de se dedicar a esse Deus. Pensa nessas coisas, nessas verdades que são importantes aqui, nessas realidades que estão em Gênesis capítulo 3. E permita que isso possa redirecionar o propósito da sua vida. Pare de achar que você está fazendo um favor para Deus. Comece a entender que Deus está fazendo um favor para você. É Ele que está te acolhendo, não é você que está acolhendo Ele. E você precisa, na verdade, entender quem você é, de onde você vem e qual a intenção de Deus para você. Então você se aproxima de Deus, você serve a Deus, você ama a Deus, você se dedica a Deus, sem reclamar, sem brigar com quem está do lado, sem se comparar, porque todos nós somos igualmente pecadores.
mas pecadores que Deus quis abençoar. Amém?